Essa é uma aula de locação em campo com a estação total. A gente fez no projeto, no escritório, né? Você viu lá no software que a gente dividiu esse terreno, a gente já tinha feito o levantamento previamente dele, a gente fez o nosso primeiro trabalho de campo, foi o levantamento aqui dessa área. A gente descarregou esses dados e fizemos um projetinho aqui de divisão de área. Esse projeto poderia ser um estaqueamento, poderia ser qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar. O passo a passo da alocação vai ser exatamente o mesmo. A gente vai, nesse momento, criar uma obra aqui dentro da estação, importar os dados pelo pendrive, tá? A gente vai fazer essa exportação, vamos analisar os dados e dar início ao nosso trabalho. O que tem que ter dentro desse pendrive? Tem que ter os arquivos que você vai fazer a alocação e os pontos de apoio que você vai trabalhar. Isso se você já não tivesse esses pontos de apoio em campo. E aí você poderia ter isso em prancheta também, poderia ter isso em mãos, num relatório, uma folha, um projeto, você poderia digitar isso manualmente, mas é muito mais fácil você aplicar isso pelo pendrive, né? Então eu vou ligar a estação, a gente já fez aqui a instalação dela, já coloquei o tripé, já nivelei as bolhas, a gente já viu todo esse processo passo a passo em todas as aulas anteriores, né? Tô ligando aí a estação RUID RQS, já vou inserir o pendrive aqui, que a gente já cria a obra e já insere aqui para dentro esse arquivo. Como é que cria a obra? A gente já viu isso em detalhes, mas vamos lá, ó. Menu, opção 1, Job. Aí eu vou criar uma obra nova aqui, vou chamar de locacão. Não pode colocar acento nem ser cedilha, porque ele não vai reconhecer depois. Vou chamar de loca, tá? Vou chamar de loca. Ok, agora eu vou importar os dados. Criei a obra, o pendrivezinho já está aqui do lado, inserido. Eu vou vir aqui em menu, vou vir aqui na opção 5, comunicação. O ideal é que você faça essa importação no escritório, porque daí você consegue conferir. Se tiver algum ajuste que tiver que fazer no arquivo, você faz lá no seu computador e aí você gera o arquivo de novo TXT. Você viu isso, a gente gerou esse arquivo TXT. Às vezes você tem que fazer alguns ajustes, mudar alguma vírgula, mudar um separador. Então é o ideal que você ligue a estação lá no seu escritório e importe esse arquivo lá para verificar os dados se estão tudo ok. Então a gente vai importar o arquivo DUDISC, tá? A gente vai fazer a importação aqui DUDISC e a gente vai na opção 2. Para exportar a gente utilizou a opção 1, exportamos os dados para o USB. A gente vai importar agora as coordenadas na opção 2 aqui. Vou vir aqui em Enter e o arquivo que a gente chamou foi o PTS002, está exatamente aqui, tá? Então selecionei ele, desci aqui a setinha na lista, vou apertar Enter. Aqui ele está perguntando qual que é o formato do que está o nosso arquivo TXT. A gente já organizou ele exatamente dessa maneira, ponto, N, E, Z e código, né? Então a gente colocou o separador de vírgula, então está exatamente dessa maneira. Se quiser editar, é só clicar aqui em editar. O arquivo está exatamente assim, que a gente analisou isso antes, né? Então eu vou dar um OK e vou iniciar aqui a importação. Já importou, eram 4 pontos só, a gente pode analisar esses dados agora. Então eu vou vir aqui eu apertei ESC, né? Para vir no menu. Então o que a gente vai fazer para analisar os dados? Pode vir em menu, opção 4, dados, e aí você pode analisar aqui a opção 2, dados XYZ. Vou apertar Enter e estão aqui, ó. Nosso ponto E0, que vai ser nossa ré, nosso ponto E1, que é onde que a gente já está estacionado, e os pontos de divisa 1 e 2, que a gente vai fazer a locação deles. Vamos dar uma olhada aqui na coordenada, ó. Norte, Este e Z, né? E o nome do ponto da divisa também a gente pode dar uma verificada. É legal que se você tivesse no seu escritório, você já iria verificar isso lá mesmo, para ver se está tudo ok. Então tá tudo beleza, vou configurar minha estação agora como estação conhecida. Como eu criei essa obra aqui dentro, quando eu falar que eu estou configurando no ponto E1, ele vai já buscar as coordenadas dele automaticamente. Então nesse momento são coordenadas conhecidas, é um ponto que eu tenho conhecimento dele, porque eu tenho as coordenadas, então a gente vai configurar a estação como coordenada conhecida. Como que a gente faz isso? Eu estou na tela principal aqui, eu apertei ESC, então está na tela de navegação aqui das informações, vou apertar o botão 7 de configuração da estação, opção 1, conhecida. Aperto Enter. Aqui no ST, que é Total Station, a gente vai chamar aqui o ponto E1. E1. Como eu tenho ele na memória, ele vai buscar as informações, as coordenadas. Se eu não tivesse, ele iria abrir para mim inserir. Então, se eu tivesse minha caderneta, minha prancheta em mãos, eu poderia preencher aqui manualmente, não tem problema nenhum. Aí aqui, pelo pendrive aqui, automatiza tudo. Você evita de ficar digitando aqui e evita erro, né? Evita problema. Então, vou dar Enter. Qual que é a altura do instrumento? Vou pegar a trena, lembrando que a medida assim é na cabeça do prego, tá? Porque às vezes o prego está um pouco ressaltado. Tá dando 1477 aqui a medida. Tem que ser sempre na onde vai ser, na onde que você vê que o
o prisma vai estar em cima. Se for no marco, tá no furinho do marco, vai ser em cima do marco, na cabeça do marco. Vai ser exatamente onde o prisma vem para fazer um avante, para fazer uma ré, para fazer uma referência. Essa é a altitude que você tem que tirar ali no momento de tirar essa altura aí do instrumento. Que no caso, né, aí a altura do instrumento, 1477 a gente está colocando aqui, vou apertar Enter. Aqui, ó, quem que é a minha ré? Ele está perguntando, tá vendo essa tela? Tá perguntando quem que é a ré, a gente já viu isso. E a minha ré, como a gente importou as informações das coordenadas da estação E1 e do E0, eu já tenho as coordenadas da minha ré, que é a coordenada do E0. Então eu vou na opção XYZ, porque eu tenho as coordenadas. Se eu não tivesse, a gente iria pela opção 2, ANG. A gente já viu isso em todas as etapas ali da poligonal que a gente executou. Opção 1, então, aí eu vou chamar aqui minha ré, ó. Ré é o E0. Vou apertar Enter. Se eu não tivesse na memória dela, ela buscou aqui na memória dela. Se eu não tivesse, eu poderia digitar manualmente. Se eu tivesse ela em papel, em mãos aqui, né? Altura do prisma 1504. Então, eu apertei Enter, ele cai nessa tela aqui para mim medir. E aí a gente está com um convidado especial aqui, que é o meu pai, seu Arsace Antônio Bernardi, vulgo meu pai. Já apresentei ele para vocês em um outro vídeo. E ele vai ajudar a gente nessa aula aqui, vai ajudar a gente a estaquear esse projeto. Prazer, minha gente, sejam bem-vindos ao canal. É isso aí. Ele já colocou o piquetinho, o prisma lá na ré com o bipé, lembrando que esses pontos de referência, o ideal é que use bipé para não dar diferença, para não dar movimentação no momento de coletar. Então eu vou visar agora o pé do prisma. Tá? Eu estou na parte de configuração aqui. Vou visar o pé do prisma. Visei o pé do prisma, eu vou soltar a vertical e vou subir ela até o prisma. Por que a gente faz isso? Porque o pé normalmente está sempre ajustado e às vezes está um pouquinho movimentado o prisma lá em cima, então quando a gente sobe na reta do bico, então vai ficar mais preciso. Cheguei no prisma, ele está na tela de configuração, vou apertar MSR1 para fazer a leitura. Ele já fez a leitura, está me dando as informações, vou apertar Enter. Só que mesmo assim, eu vou armazenar as informações daquela ré. O que eu fiz agora nesse momento? A gente acabou de configurar. Ele perguntou quem que é a ré. A gente mostrou para ele quem que é a ré e medimos para ele confirmar que bate com as coordenadas. Agora eu vou medir novamente para mim armazenar as informações da ré aqui, tá? Então eu vou apertar MSR1 de novo. E outro motivo também da gente fazer a leitura da ré é para ver se está tendo algum erro, se está tendo algum desvio. Olha só, ele abre, quando você renomeia com o mesmo nome, ele abre essa tela aqui, eu acabei de armazenar, né? Ele está me dando um erro aqui, ó, de 4 milímetros, tá batendo, tá tudo certinho. Na topografia, esse erro aqui de 2 milímetros é o erro do instrumento mesmo, do equipamento, é o desvio padrão que tem. Então ali, nossa configuração da ré está correta, né? O prisma está colocado corretamente porque ele está dando essas informações. Quando cai nessa tela, a gente já falou sobre isso, você tem que apertar o OBS para poder armazenar as informações. Agora, minha estação total está configurada. Aqui a gente poderia, por exemplo, iniciar um levantamento planimétrico cadastral, um levantamento de divisa, levantamento planimétrico, o que fosse, qual o objetivo aqui do trabalho, mas a gente vai fazer uma locação. E uma locação, para a gente dar início nessa locação, você tem que vir no botão 8. Olha só, a gente já viu muita coisa da estação, mas a gente não viu a parte de locação, muita coisa da estação, mas a gente não viu a parte de locação ainda. Então a gente vai vir, para acessar a parte de locação, você vem na opção 8, botão 8 aqui, SO. É o atalho da locação, tem vários tipos de locação, locação por ângulo de distância, locação por coordenada, que é o que a gente vai fazer, linha paralela e linha de referência. A gente vai ver essas opções aqui no decorrer deste curso, por isso que é um curso avançado de estação total. Muitas pessoas só conhecem essa opção aqui de locação de coordenada. A gente vai fazer ela agora e vamos fazer as outras também para você entender como que faz, além das outras opções que tem muitas ferramentas aqui dentro da estação, você vai ver que legal que é. Então vamos lá, ó. XYZ loca. Por que é essa opção? Porque eu tenho as coordenadas dele inseridas aqui. Então coordenadas XYZ. Vou apertar Enter. Aí quem que é o ponto que a gente vai locar? Eu nem lembro o nome do ponto. Deixa eu dar uma olhada lá nos dados. O ideal é que você tivesse uma lista aqui na sua mão para você ir locando e anotando o que você fez, para você não se perder. Como são 2 pontos só, você só tem que saber o nome do ponto para você chamar ele aqui dentro. Então para mim ver esses pontos, eu vou vir lá em menu, vou na opção 4 dados, vou vir aqui em XYZ. Olha o nome do ponto. E eu pus esse nome enorme aqui, agora eu me ferrei, porque eu vou ter que digitar esse nome todo aqui, ó. Div-001. Vamos ver se eu consigo buscar ele aqui, ó. Então vamos lá, 8 XYZ. Deixa eu ver se ele está na lista.
Se ele tivesse na lista ia ser legal, né? Não tá. Então vou ter que digitar tudo aquilo lá. Div. Digitei div001, buscou as coordenadas dele aqui, vou apertar Enter e agora o que ele fala? Ó, ele já caiu na tela automaticamente para a gente fazer a alocação. O que a gente tem que fazer primeiro? Tem que zerar esse ângulo aqui, ó. Ele está falando que a gente tem que jogar a estação total para a esquerda em 10 graus. Então eu vou soltar aqui o botão de chamada horizontal e vou aproximar do zero o máximo que eu conseguir aqui, ó, nesse momento. Aí eu vou travar a horizontal. Agora eu vou usar a chamada fina para zerar realmente este ângulo. E aí o meu auxiliar vai lá chegar no ponto que ele zerar aqui na direção, né? E aí além da gente zerar aqui a horizontal, tá dando para ver aí vocês, ele tá te dando a distância que a gente vai chegar no ponto também, ó, 28.725. Vamos fazer um desenho, uma representação aqui, para ficar mais claro o que a gente está executando, né? O que a gente está fazendo aqui, ó? Aqui tá o terreno, né? Só um minuto. Aqui está o terreno. As nossas locações, a gente está dividindo esse terreno no meio. Então uma locação vai ser aqui, outra locação vai ser aqui. A gente está com a nossa estação aqui, fizemos uma ré aqui. Ali está aquela casa, né? Que ela está murada ali. Então a gente está com a estação aqui, vamos fazer uma locação aqui no meio desse terreno. Então ele estava falando aqui para a gente que da estação para esse ponto tem 28 metros, 28.725, e a gente zerou o ângulo porque a gente está exatamente na direção. Então agora você tem que combinar com o seu auxiliar. Você tem que combinar o seguinte, a gente zerou a estação, só que o seu auxiliar não sabe que ponto que é exatamente essa estação. Então você vai olhar na luneta e você vai combinar com ele um sinal. O ideal é que você usasse radinho walkie-talkie para você comunicar com ele. Se você não tiver radinho, você pode comunicar. Por exemplo, eu combino que quando eu faço esse movimento aqui, é para ele se movimentar mais rápido para o lado que eu estiver movimentando a mão. Então no meu caso aqui, meu lado direito, mas é o lado esquerdo do auxiliar. Quando eu faço assim, ó, é para ele, porque ele chegou próximo, mas eu vou falar para ele ajustar fino para o lado esquerdo ou para o lado direito. Se eu fizer aqui esse movimento para esse lado, é para ele acelerar para o lado que eu estiver fazendo o movimento. Se eu fizer isso daqui, significa, ele já está ligado que é para ele ajustar fino e aproximar do ponto que a gente vai alocar. Então eu vou fazer o seguinte, eu já estou vendo ele lá, ele já está bem próximo. Agora eu vou falar para ele ajustar fino um pouquinho para a direita dele e a minha esquerda aqui, ó. Ele tá direto no... Opa! Volta um pouquinho. Aí. Menos, pai. Mais um pouquinho. Aí. Opa! Volta um pouquinho. Aí. Então aqui, se você der uma olhada, não sei se... Eu acho que não vai dar pra ver, né, Matheus, se filmar aqui dentro. É, a estaca tá lá no centro. Agora eu vou fazer o seguinte... Eu zerei o ângulo, né, dele, a gente chegou exatamente na mira. Eu vou medir agora para ver se está certo na distância. Eu vou fazer a medição apertando MSR2 porque está sem prisma. Olha lá, ó, ele está falando aqui, olha essas informações que é importante. O ângulo horizontal está praticamente zerado. Está falando que não tem que ir para a direita nem para a esquerda aqui na segunda linha, mas ele está falando que tem que vir para dentro, 43 centímetros. O que é para dentro? Ó, entenda aqui, para dentro... em relação à estação, do auxiliar para a estação, e ele vai dar for, que é para fora, então é da estação total para fora, então ele tem que caminhar, ele está no alinhamento, só que ele tem que vir 43 centímetros para cá, e você comunica ele, radinho seria o ideal, 43 centímetros para dentro, para cá, para mim, 43, e aí outra informação que ele está dando, mas a gente está desconsiderando aqui, que ele está falando que daquele ponto que está lá, tem que escavar 87 centímetros, tá? Então ele já movimentou, eu vou dar uma olhada aqui para ver se está ok. Pouquinho para... Aí! Ele não pode sair do alinhamento, você não pode mexer na estação nesse momento. Zerou o ângulo aqui, 23 centímetros para mim. Zerou o ângulo aqui, você não mexe mais na horizontal. Você só vai coincidir agora, esse dentro e fora, tem que zerar aqui para poder aproximar. Ele já movimentou lá mais 23 centímetros, que acabou de dar, eu vou medir novamente. Então você vai indo até zerar. E você e seu auxiliar vai pegando as manhas. Ele movimentou mais 10 centímetros para trás, agora ele está mostrando for aqui, né, para fora, então é 13 centímetros para trás, ele já movimentou, vou apertar de novo o MSR2, isso aqui tem que zerar, ó, 5 centímetros para trás, 5 centímetros para trás, 5. A gente está fazendo isso aqui direto na estaca, você poderia fazer no prisma, tá?
Ó, 1 centímetro aqui pra mim tá legal. Pra mim tá 1 centímetro. Pode bater aí mesmo. Agora ele vai, deu 1 centímetro, ele vai bater, estaca lá. Um pouquinho pra cá, ó. Aí. Agora ele vai bater lá pra gente poder colocar o preguinho em cima ainda. Que além da estaca a gente vai conferir isso e vai verificar, colocar o prego para dar mais precisão ainda. Ele já bateu. Põe o preguinho em cima, pai. Que daí a gente tem mais precisão ainda no prego. Um pouquinho pra cá, ó. Mais. Aí. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Aí. E aí o prego só funciona em obras mais enxutas, né? Aí, pode bater. Então bateu a 4 milímetros. Olha só, dá uma olhada aqui. Aqui a gente zerou. O objetivo primeiro, zero o ângulo horizontal. Zerou aqui, você não mexe mais na horizontal aqui. Agora você vai medindo para zerar esse para dentro e para fora aqui, tá vendo? Tá 4 milímetros. Isso 4 milímetros tá maravilhoso. Boa! Agora a gente vai para o próximo ponto, que é o div 002. Já marcou a estaca lá. Não sei se dá para você ver. Então ali já é uma divisa nova, teoricamente, tá bom? A gente está dando um exemplo simples aqui. Agora imagina, você pode fazer umas propriedades mais extensas, uma propriedade rural, uma fazenda, numa chácara, um sítio, no que for, estaqueamento de obra. A locação funciona exatamente da mesma maneira, exatamente nesses passos. A gente vai para o próximo ponto agora, que é o div 2. Vem aqui. Aqui agora, como a gente fez o levantamento, a gente pode armazenar essa informação, porque a gente tem as informações do ponto que a gente levantou lá, né? Tipo assim, demarcamos a estaca, aí eu fiz a medição para ele conferir, e eu posso armazenar essa informação do div 2 aqui, ó. Então eu vou colocar D2, D1, né, na verdade. D1, que ele fica na minha memória aqui. 1 DV. Divisa 1 lá. Agora a gente armazenou essa informação, que a gente tem uma prova do ponto que a gente locou lá em campo. Entendeu? A gente consegue ter essa prova aí de qualquer coisa que precisar. A gente está desconsiderando a altitude nesse momento. Se fosse terraplanagem, tinha que considerar. Aí ele ia falar se tem que cortar ou aterrar ali. Agora, quando eu apertei ESC, eu vou... Dá para ver aqui a tela? Eu vou aqui, voltei na tela da locação, que é a mesma coisa. Vou voltar aqui e repetir para você ver, ó. Opção 8, coordenada. E eu vou chamar aqui div de novo 2. Div traço 002. Vou apertar Enter. Ele vai me dar a direção. Então, primeira coisa, eu tenho que zerar aqui. Ele já está falando que da estação onde que a gente está é 10 metros daqui. Mas a gente já sabe que é ali, que é o próximo ponto, ó. A gente tá com a estação aqui, o próximo ponto é aqui no centro, que vai dar basicamente nesse alinhamento aqui, né? Então ele tá falando aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer é zerar esse ângulo. Vou soltar a horizontal, vou aproximar o máximo do zero possível. Aproximei o máximo e agora eu vou vir no fino, ó. Eu travei a horizontal, vou vir no ajuste fino até zerar literalmente a estação para dar esse alinhamento aí pra gente. E ele já está falando que é 10 metros daqui. Se quisesse pegar uma trena e já dar uma ferida, pode ir lá, pai. Não faço. Então não tem segredo, o passo a passo é esse. Você tem que zerar primeiro o ângulo, ter as informações aqui. Se eu não tivesse, eu poderia digitar. Se eu não tivesse as coordenadas aqui dentro, no momento que eu chamo aí o div 001, 002, ele abriria a caixa para mim e inserir as coordenadas. Como eu já tenho ela, já busca, tá? Ó, meu pai já está posicionado lá e eu vou direcionar ele agora. Lembrando, a gente não mexe mais na horizontal. Isso aqui fica travado para sempre, basicamente, tá bom? No momento da alocação, porque a gente não pode mexer. Quem vai se mover é o seu auxiliar. Você vai combinar com ele aí os movimentos, para um lado, para o outro, para frente, para trás. Ó, ele já está bem próximo. Um pouquinho para cá, ó. Mais. Opa, passou. Aí. Aproximou. Então ele já está na minha mira. Vou medir para a gente ver se está... Ó, dá uma olhada na informação aqui, ó. Tá falando, ó. O ângulo tá zerado, não tem que ir para a esquerda nem para a direita, tá zerado também. Para dentro, 47 centímetros. 47 centímetros para mim. Então você tem que falar para ele, ó, 47. Ele tem que, se ele tivesse uma trena lá, ficaria às vezes mais fácil também para poder fazer essas movimentações. Um pouquinho para cá, ó. Mais. Aí. Lembrando que você pode fazer isso no prisma. 7 centímetros para mim, de novo.
pouquinho para cá, ó. Ó, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Dá uma olhada lá, Matheus, vai lá próximo. Essa estação tem um ponto laser, ponto guia, que facilita para você localizar. Vem aqui, ó. O ponto guia ajuda o auxiliar a saber onde que está o alinhamento, ó. Ele está ligado o ponto laser aqui, ó. E aí facilita para o auxiliar identificar onde que está essa posição, né? O alinhamento mesmo. E aí depois a gente faz essas medidas para frente e para trás. A estação RCS, que é um modelo mais avançado da estação da Ruid, ele tem uma iluminação que pisca em cima. A gente vai ver essa aula. Ele pisca em cima para o auxiliar ver se ele está exatamente no centro. Vamos lá medir agora novamente. Então o nosso auxiliar está com o piquete exatamente em cima. Eu vou medir novamente. 3 centímetros para cá, pai. Tá na sua mão, tira a mão um pouquinho. Um pouquinho para cá, ó. Aí. Então qual que é a ideia? Ó, zerou agora. Zeramos o ângulo e chegamos em 1 centímetro. Pode bater aí. Ó, 1 centímetro a estaca. Daí 1 centímetro na estaca tá legal. Porque agora são 10 milímetros, né? No caso, eu vou agora ajustar no preguinho. Aqui se a gente fosse aterrar, ó, tava considerando tem que aterrar 1615. Tem prego aí? Agora a gente vai nivelar no preguinho. Já tá em ciminha. É aí mesmo. Aí eu vou armazenar esse ponto novamente. Eu vou apertar Enter, que é o ponto 2. E pronto, finalizamos nossa alocação. É esse o passo a passo. Eu poderia estar aqui, eu poderia fazer a locação de mais 100 pontos aqui, mas é a mesma coisa, é o mesmo passo a passo. Você tem que chamar as coordenadas dele, ele vai te dar a direção e aí você vai localizar e você vai zerar esse ângulo horizontal, travar ele, seu auxiliar que tem que chegar. Você não mexe na estação, é o auxiliar que tem que entrar dentro do seu alinhamento ali. O que pode acontecer de erro aqui que você tem que se prevenir? Às vezes as coordenadas estão invertidas. Você tem que prestar atenção nisso, daí o seu projeto fica espelhado. Se tivesse invertido, ele iria estar caindo no terreno do lado, lá em cima ou aqui. O que é invertido? Às vezes você digitou a coordenada norte no lugar da coordenada este, ou vice-versa, ou no momento de você inserir sua locação, seus pontos de apoio, você inverteu alguma coisa, iria cair lá do outro lado. Então você já consegue verificar algumas coisas assim. Como que você verifica? Pelo ângulo, quando você vai zerar, às vezes você vai zerar, tá fora do terreno que você tem que locar, tá? Tem alguma coisa errada, tem que verificar. Aí ou às vezes está muito distante. A estação vai te falar quantos metros está do ponto que você está, então você tem que se prevenir. Como é que você previne? Dando uma olhada nessas coisas, e aí por isso que você tem que verificar. Importou os arquivos, verifica se está ok, você fez as informações, inseriu as informações aqui, dá uma olhada com o projeto se está tudo ok. Então essa foi a aula de locação, não tem segredo, o negócio é prática. Tem que pegar as manhas aqui de instalar, de pegar, organizar com o seu auxiliar para um lado para o outro, utilize radinho walkie-talkie que facilita. E é isso aí, bom serviço. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser acrescentar alguma coisa também, deixa aqui nos comentários que a gente está junto.